Olá, meus amigos, estamos de volta, mais um bloco, dando continuidade ao nosso bate-papo. Falávamos no último bloco a respeito do constitucionalismo e, pensando no constitucionalismo, estabelecemos aqui dois importantes objetivos tratados por esse movimento social, que é justamente a limitação e a legitimação do poder do Estado. É necessário que exista um ordenamento, um regramento consolidado, capaz de estruturar o Estado, portanto, legitimando a sua existência, e também esse mesmo regramento que traga limitações, contrapondo-se aqui a contextos de governos absolutistas, contrários à estrutura de um Estado democrático de direito onde vivemos. Bom, e aí finalizamos o último momento do nosso bate-papo tratando um pouco sobre as dimensões de direitos. Nós mencionamos que a primeira e a segunda dimensão, muito próximas aqui, relacionando-se às limitações de Estado, e faltou indicar a terceira dimensão para que possamos caminhar à chamada ou ao chamado neoconstitucionalismo. Lembrando que essa abordagem, obviamente, ela tem a ideia, o escopo, o objetivo de apresentar de forma objetiva alguns conceitos envolvendo essa relação entre a Constituição e o cidadão. Qualquer dúvida, estaremos sempre à disposição. No final dos nossos encontros, colocarei aqui meu Instagram, onde fico à disposição dos senhores para eventual esclarecimento. Bom, voltando aqui para o nosso material, meus amigos. Primeira dimensão, considerada então a dimensão onde o tema principal serão as liberdades. A saída do Estado, nós chamamos de absenteísmo estatal, né? A atuação do Estado aqui deve ser negativa, garantindo-se liberdades. A segunda dimensão, falamos da igualdade, o contexto máximo da igualdade material, inclusive, tratar os desiguais com desigualdade, buscando de fato o mais próximo do mínimo que se garante aos cidadãos de um modo geral. A terceira dimensão, ela cuida, veja que avançamos, à medida que avançamos, eu não esqueço a dimensão anterior, elas são cumulativas, e eu aperfeiçoo, né? A terceira dimensão, pensando em um contexto histórico, ela vai cuidar de aspectos relacionados à fraternidade, à solidariedade. A terceira dimensão tem como marco este pensar gerações futuras. Como serão os direitos daqui a alguns anos? Como será essa sociedade que hoje regulamentamos? Normalmente, a terceira dimensão está relacionado ao meio ambiente, à própria existência do gênero humano, aos direitos difusos e coletivos. Ok? Agora vejam, no próximo quadro, para que possamos aqui sintetizar o nosso raciocínio. Nós estamos aqui tratando acerca do constitucionalismo, e nós já mencionamos aqui elementos importantes. O constitucionalismo tinha como escopo trabalhar a limitação e a legitimação. Falamos isso por duas vezes. Do Estado. Só que, ao avançar da história, nós percebemos que o constitucionalismo, buscando aqui um foco no chamado positivismo puro, não que todo o constitucionalismo significa um positivismo puro, mas com o avançar da história, nós temos que a figura do chamado positivismo puro, ou seja, o apego demasiado na norma sem qualquer respaldo valorativo, sem qualquer carga de valor e apenas a frieza da norma, ela conduziu, né, a humanidade, e eu vou destacar aqui um exemplo, a ver da seguinte ou sob a seguinte ótica. Se está registrado, se é lei, se é norma, pouco importa se eventualmente ali há um conflito valorativo, um choque de direitos fundamentais, por exemplo. O que se observa, por exemplo, em situações onde a humanidade percebeu que, mesmo que fosse absurda aquela lei, mesmo que fosse completamente descompassada com o direito natural, básico, a própria existência humana, se estivesse na lei, não havia por que não cumprir. Se está na lei, é porque deve ser cumprido. A humanidade percebeu, por exemplo, e inclusive é um marco desse novo movimento, que nós vamos chamar de neoconstitucionalismo, que diante da Segunda Guerra Mundial, quando nós temos o Holocausto, quando nós temos os resultados oriundos das chamadas ou do chamado
juízo final, das circunstâncias finais, do trabalho final, e tem tantas outras nomenclaturas que podemos observar na história, a indicação daquela matança nos campos de concentração tem como origem, se buscando aqui no mecanismo jurídico, como origem um ato, uma espécie normativa que determinava que pessoas com determinadas origens ou pessoas sem determinadas origens viessem a ser presas, para que se pudesse fazer investigações sobre sua origem, etc, etc. No fim das contas, o que nós temos? Tribunal Internacional de Nuremberg, que vai realizar o julgamento destes soldados nazistas que realizavam essas atrocidades. O que o mundo passa a refletir do ponto de vista jurídico? O positivismo puro, que não é exclusividade do constitucionalismo, mas ali foi existente e ali foi bastante flagrante os seus efeitos, o constitucionalismo, ao observar o positivismo puro e essa sua falência, percebe que o texto constitucional, as normas, se vierem desrevestidas ou despidas de qualquer carga valorativa, conduzem para que possamos registrar em uma norma, em uma lei ou em uma constituição atrocidades humanas, colocando em xeque a própria existência humana. Não é porque está na lei que aquele contexto absolutamente contrário à própria existência humana pode ser dita constitucional, pode ser dita coerente ou normal, no sentido de norma, no sentido de estar previsto em lei. Ou seja, a lei, as normas, a Constituição devem obediência mais do que a um critério meramente normativo. Todas as leis, todas as normas, sobretudo nesse nosso contexto da Constituição de 88, devem obediência a uma carga de valores. Vamos aqui representar na lousa justamente qual é a visão costumeiramente indicada como pirâmide de Kelsen, né, ou pirâmide kelsiana, para que possamos identificar a diferença quando caminhamos, quando viramos a chave de um movimento puramente ou meramente do constitucionalismo para um movimento agora que busca o chamado neoconstitucionalismo, fazendo com que a Constituição, no topo e no centro do sistema, irradie para todo o sistema jurídico, não só um vetor de validade da lei, mas também um vetor que tenha carga valorativa. Vamos aqui pensar inclusive com alguns exemplos. Vejam, nós temos dentro do direito constitucional a indicação da chamada pirâmide de Kelsen. O que é a pirâmide de Kelsen? Pirâmide de Kelsen. Essa pirâmide nos traduz uma teoria de Hans Kelsen que a Constituição deve estar, de fato, no topo do sistema. E ao se encontrar, né, nessa localidade, nessa localização, ela daqui emanaria, portanto, vetores interpretativos de validação da norma. Explico melhor de maneira exemplificada. Validação normativa ou validação da norma. Vejam, a Constituição no topo do sistema. E aí eu tenho a criação de um sistema jurídico, de uma estrutura estatal, que dentre elas eu tenho a função legislativa. Lembra? Vamos imaginar que eu tenho aqui, então, a produção de uma lei. Imaginando que o círculo seja, de fato, o tamanho da lei em termos de sua extensão. Essa aqui é a nossa Lei A, com essa dimensão. Só que vem o legislador e também cria a Lei B. Percebam que existe parte dessa Lei B fora do sistema. Já vamos aqui compreender melhor. E eu tenho também a Lei C, completamente fora desta sombra, né, criada pela Constituição. Meus amigos, percebam o seguinte, quando pensamos a Lei A, ela está totalmente de acordo com esses vetores de validação normativa. Eu não tenho que discutir se a lei A é constitucional ou não, até porque toda lei que nasce, eu pressuponho a sua constitucionalidade, já que passa por um processo legislativo, já que passa pela apreciação tanto dos pares na Casa Legislativa, quanto também pela sanção do Executivo, ou seja, presumir que ela seja constitucional. E essa presunção, de fato, se dá de forma relativa, já que eu posso afastar essa presunção. Mas a Lei A, pelo nosso desenho, não tem problema nenhum. A Lei B, por sua vez, possui parte da lei que não pode ser considerada, já que ela está avançando aos limites que a Constituição lá no topo indicou para nós.
ela deve ser extirpada. Nós temos dentro do nosso sistema jurídico mecanismos de controle, como a ação direta, a ação declaratória de inconstitucionalidade. Nós temos a ADI, a ADC, ação direta e ação declaratória, temos as duas naturezas. Ou seja, leis que ultrapassam os limites que a Constituição indica. Vejam, por outro lado, que a Lei C não é parte dela que está na condição dessa inconstitucionalidade, mas ela toda, portanto, será extirpada pelos chamados mecanismos ou ações de controle de constitucionalidade para que não tenha nenhuma função dentro do nosso ordenamento, para que não tenha produção de qualquer efeito. Essa análise, tão somente pensando na norma, eu dou o conceito de validação normativa. Ou seja, a Constituição está no topo do sistema, mas irradiando tão somente validação normativa. Acontece que, quando eu percebo essa falência do positivismo puro, o que eu vou considerar? A mesma ideia de uma pirâmide que vai trazer para nós a concepção de que a Constituição deve estar no topo do sistema, no seu centro, criando o sistema jurídico. Agora, essa Constituição, além de trazer esse aspecto do vetor da validação normativa, ela, veja só o desenho, ela vai também irradiar efeitos ou irradiar valores. A Constituição agora irradia valor. E nós temos um valor em específico que vai ter aqui grande repercussão no nosso sistema jurídico, que é a chamada dignidade da pessoa humana. Dignidade da pessoa humana. Este valor fará com que todo o sistema jurídico que está abaixo, ou seja, todas as leis, tudo aquilo que é produzido sob a aquiescência do texto constitucional, tenha uma obediência maior do que simplesmente comportar constitucionalidade, do que comportar compatibilidade normativa. Exemplo, se nós pensamos o seguinte, vamos imaginar que o contrato, os senhores e as senhoras já devem ter ouvido essa expressão, o contrato faz lei entre as partes. Ou seja, o contrato é uma expressão máxima daquela avença que pode ser realizada em âmbito particular, desde que não haja nenhuma situação de objeto lícito, impossível de ser alcançado, indeterminado, que as partes sejam capazes, não é isso? Bom, será que em âmbito dessa lei máxima que se faz entre as partes, o contrato, existe algum tipo de influência, algum tipo de observação a ser feita? Bom, pensando que está em âmbito privado, que a própria Constituição admite a celebração de contratos, então eles podem dispor o que quiserem, salvo se aquilo não constituir objeto ilícito, indeterminado, impossível, que as partes estejam de fato se manifestando livremente. Meus amigos, até mesmo a celebração de um contrato que traz esse ensejo de âmbito privado em absoluto deve obediência a algo que a Constituição irradia. Porque se eu for analisar somente os critérios de validação, ou seja, se o contrato cumpre com os pressupostos de existência, se as partes são capazes, todos esses exemplos que eu mencionei, eu estaria tranquilo em afirmar que, independentemente das cláusulas, o contrato é válido. No entanto, o contrato deve cumprir a chamada função social. Assim como a propriedade, a função social do contrato significa que não pode ter um desequilíbrio absurdo, né? Não pode ter uma desvantagem tamanha que traga prejuízo, já que a chamada dignidade da pessoa humana ou a aplicação, a eficácia dos direitos fundamentais, elas devem alcançar tanto a relação do Estado com o particular, quanto do particular com outro particular. Ou seja, é possível declarar a nulidade, declarar nulo uma cláusula ou um dispositivo contratual diante dessa manifesta ou deste manifestado desequilíbrio. Da mesma forma, pensamos este impacto da dignidade, dos valores que a Constituição irá irradiar em âmbito da propriedade. A Constituição garante de fato a propriedade particular. Mas será que, mesmo garantindo a propriedade particular, que é o que está registrado lá na Constituição, ela garante que eu mantenha um terreno, vamos imaginar, no meio de uma cidade, ali, abandonado? Não. Ela vai provavelmente, através da competência legislativa municipal para essa natureza, majorar a minha alíquota de IPTU até que eu construa ali algo, né? E se mesmo assim eu não construir, não der uma finalidade, não der uma função, não der um escoamento à função social da propriedade, o Estado, de maneira excepcional,
pode vir, inclusive, a tomar este imóvel para que dê destinação social, já que toda propriedade deve ter sua função social, deve ter a destinação de sua função social. Um terreno abandonado no meio do centro da cidade, eu posso ali construir uma escola, uma praça, um posto de saúde, dar a função social dela. Ou seja, a Constituição, por essa ótica que agora observamos, deve emanar carga valorativa, deve irradiar valor para todo o sistema jurídico. E dessa maneira, meus amigos, com aquela crise do pós-positivismo, onde nós percebemos atrocidades registradas em normas, como nós temos aí na Alemanha nazista, o ato institucional número 5 no Brasil, entre outros exemplos, nós temos que os movimentos sociais que focavam tão somente no constitucionalismo, agora eles buscam um neoconstitucionalismo. Neoconstitucionalismo. O neoconstitucionalismo, de modo bastante parecido com o constitucionalismo, também tem como escopo a estruturação do Estado, a partir da sua legitimação, né? Como também traz a limitação do Estado a partir das garantias, dos direitos registrados. Mas agora ele tem, como é novo, como é uma concepção melhorada daquilo que tivemos anteriormente, no neoconstitucionalismo nós temos também a carga valorativa da Constituição. Ou seja, essa Constituição está no topo do sistema, irradiando tanto um vetor de interpretação normativa, ou seja, as leis devem estar de acordo com a Constituição, e também este texto constitucional agora irradia carga de valor. Nós colocamos como exemplo a dignidade da pessoa humana. Professor, pode citar os exemplos que o senhor mencionou? Nós falamos aqui, sobretudo, considerando a dignidade da pessoa humana, na função social. E essa função social, ela vai aqui alcançar o contrato. Vejam que aspectos relacionados ao que inicialmente mencionamos, tratamos ser do direito privado, do contrato, da propriedade, da empresa. Ok? E para fechar essa explicação, eu quero aqui, na próxima tela, destacar a importância de se pensar a dignidade da pessoa humana. Vejam, a Constituição, ela possui uma pluralidade de intérpretes. Deixa eu pensar aqui a Constituição de 88, ela possui intérpretes. Nós, por exemplo, somos intérpretes da Constituição. Intérpretes. Acontece que esses intérpretes da Constituição vão ganhando roupagens a depender da circunstância. Ou seja, estes intérpretes podem ser, por exemplo, de modo específico, aqueles que ocupam os órgãos do Poder Judiciário. Vou colocar aqui, ó, Poder Judiciário. Só que, olhando o Poder Judiciário, existe um órgão do Poder Judiciário que possui a função, veja o que eu vou dizer, precípua de guarda da Constituição. Ou seja, a interpretação da Constituição pode ser feita por qualquer uma, mas a guarda, a defesa, chamada guarda precípua da Constituição, ela é exercida por um órgão do Poder Judiciário. Quem é que realiza a guarda precípua do texto constitucional? É o STF. Está lá no artigo 102 da Constituição. Compete ao Supremo Tribunal Federal a guarda precípua da Constituição e vai relacionar lá outras competências. O que eu quero destacar com vocês? Em determinado momento, foi necessário que o STF fizesse uma releitura e quando isso acontece, nós chamamos que está em exercício o chamado poder constituinte derivado difuso, ou seja, esse nome grande, técnico, significa que a Constituição ela pode ser alterada no seu sentido interpretativo, não no escrito, na parte que está formalmente redigida, mas o sentido interpretativo ela pode ser alterada pelo STF. O aspecto formal escrito pode ser alterado também, desde que se obedeçam lá os critérios do artigo 60, da emenda constitucional, da PEC.
Agora, o STF, para que altere, deve cumprir com essa sua função difusa, ou seja, interpretar a Constituição à luz da dignidade da pessoa humana. Veja só um exemplo interessante para pensarmos aqui. Olha lá. O artigo 226 da Constituição Federal, 226, em um dos seus parágrafos, vai tratar sobre a família, dizendo que compete ao Estado a proteção da família. E dentre os atos que se coloca como de proteção à família, a Constituição registrou o favorecimento, a facilitação da conversão do casamento, da união estável, em casamento. E ele menciona casamento entre homem e mulher. É este o fundamento daqueles contrários, juridicamente, ao casamento entre homem e homem, mulher e mulher. A questão é a seguinte: será que eu devo observar a minha Constituição à luz do positivismo puro, da frieza da lei, ou devo revestir a minha interpretação de um contexto de respeito à integridade, à dignidade da pessoa humana? A segunda parte, a segunda afirmação é a correta. Nós vivemos em um período de neoconstitucionalismo, onde a história, marcos históricos como a Segunda Guerra Mundial, nos demonstrou que a leitura fria do texto da lei nos conduz a registrar atrocidades no nosso sistema jurídico. Portanto, quando o STF, diante dessa sua função que eu mencionei no início, acerca da sua interpretação do texto constitucional, nessa alteração no sentido interpretativo, deve considerar o seguinte: no momento em que elaborada essa disposição, certamente o contexto social não reclamava o reconhecimento de unidades familiares dentro dessa concepção de pessoas do mesmo sexo. Não podemos deixar transparecer ou refletir a questão religiosa, dogmática, em que nós temos a imutabilidade. Dogmas são imutáveis. Mas aqui devo guardar o respeito à dignidade da pessoa humana. E por essa razão, o STF, ao analisar, sem entrar no caso concreto em específico, mas mencionando ele, ao analisar essa questão, trouxe o entendimento de que, ao ler o 226, no momento, nos parágrafos em que se menciona a unidade da família entre homem e mulher, deve-se considerar a figura também das uniões entre homens e homens, mulheres e mulheres. Isso em respeito da carga valorativa que o neoconstitucionalismo nos traz como aqui de reflexão em todo o sistema jurídico. Está aqui um grande e interessante exemplo do neoconstitucionalismo nesse valor axiológico em todo o sistema jurídico. Espero que tenham gostado. Vejo vocês até mais. Nosso próximo bate-papo.